E aí pessoal do Você Mais Rico, quem fala é Bruno Perini, criador do canal, e nesse vídeo eu vou falar sobre os mercados mais lucrativos dos quais eu participei e na verdade ainda participo e pretendo participar por muito mais tempo, desde que uma certa condição se mantenha, e vocês vão entender que condição é essa ao longo desse vídeo. E antes de entrar no assunto propriamente dito, eu quero convidar você que já está assistindo aqui o conteúdo do canal, mas não se inscreveu, a se inscrever, também deixar o seu like para que esse vídeo alcance mais gente, e se inscrevendo você vai ser notificado de quando eu lançar algum conteúdo novo aqui no Você Mais Rico. E sobre esse conteúdo dos mercados mais lucrativos, antes de falar quais são esses três mercados, eu tenho que falar de uma condição que existe em comum entre esses três e que me leva a gostar desses mercados e, se mantida, também me manterá como investidor por mais tempo dentro deles. Que é uma distinção muito importante que existe entre mercados considerados eficientes e mercados considerados ineficientes. Talvez alguns de vocês aqui que já têm mais tempo como investidores já tenham ouvido falar da chamada hipótese dos mercados eficientes, criada por um cara de nome Eugene Fama nos anos 70. Basicamente, o que o Fama falava era o seguinte, que em um mercado com custos muito reduzidos, com informação abundante e com muitos participantes, ou seja, muita gente, muita informação, zero custo para você mudar de ideia a todo momento, ele dizia que esse tipo de mercado é extremamente eficiente em precificar as novas informações, trazer aquilo para o preço, de modo que a conclusão lógica disso é que a todo momento os preços estariam negociando em patamares justos. Eu acredito totalmente nisso? Não, porque o preço de um ativo de uma empresa, de um fundo imobiliário, por exemplo, é dado pelos seus fluxos de caixa futuros trazidos a valor presente por uma taxa de desconto apropriada. E ninguém sabe o futuro, essa taxa de desconto também muda de analista para analista quando eles fazem essa conta, mas eu concordo em um aspecto. Se tem muita gente olhando para aquele mercado, se o custo para se mudar de ideia é quase zero e se a informação é extremamente abundante, então você nunca vai ter uma grande barganha nesse mercado. Sabe aquela história de que, nossa, a empresa tal tá muito cara e a empresa tal tá muito barata? Pô, se tá muito cara, então por que não tá todo mundo vendendo até que o preço dela caia e fique num patamar justo? Ou se a outra tá tão barata assim, se é nítido que é uma barganha, por que não tá todo mundo comprando nesse mercado com muita informação, você pode mudar de ideia a qualquer momento, e o preço daquela empresa que estava abaixo começa a subir até chegar num patamar justo? Na verdade, as pessoas estão fazendo isso. Então nada vai estar muito caro ou muito barato para o nível de informação que nós temos em mercados altamente eficientes. E o que é um mercado muito eficiente? O mercado americano, por exemplo. Você tem participantes do mundo todo, você tem custos reduzidíssimos também e tem uma grande abundância de informação. O mercado brasileiro, ele é eficiente? Quando eu falo mercado, eu me refiro à nossa bolsa de valores, por exemplo. Bom, se a gente voltar lá em 2017, quando a gente não tinha nem 1 milhão de investidores, ele era bem pouco eficiente. Hoje em dia, já considero o nosso mercado bem mais eficiente do que em outras épocas e com uma tendência de ficar cada vez mais eficiente. Porque relatório, por exemplo, com indicação de investimento, virou commodity, O pessoal cobra R$10 numa assinatura mensal para você ter acesso a um relatório com um trabalho de várias cabeças muito inteligentes por trás na hora de selecionar as empresas. Hoje, você tem também diversas pessoas falando sobre mercado o dia inteiro. Eu lembro que há pouquíssimo tempo teve aqueles movimentos sociais invadindo lá a B3, com um protagonismo maior do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Assim que eu vi a notícia, e eu vi a notícia muito rápido, jogaram num grupo de WhatsApp do qual eu participo, eu escrevi um texto, eu nem li assim que eu falei, quero ser o primeiro a postar esse negócio que eu acho que vai pegar uma repercussão boa no Instagram. Quando eu postei, já tinha umas 10 pessoas que tinham postado e o negócio tinha acabado de sair. Por quê? Porque a informação está abundante, você não tem uma barreira de entrada para ter acesso à informação. Tem muita informação de graça e a informação paga está cada vez mais barata. Então, disso implica uma coisa. Primeiro, vai ser cada vez mais difícil ganhar do mercado, o que acontece lá fora, por exemplo. O pessoal rala muito para conseguir superar o S&P 500. Até o Warren Buffett já fez uma aposta assim. Isso tende a acontecer aqui no Brasil também. E com mais abundância de informação, com custos mais reduzidos e as taxas de corretagem que há um tempo atrás custavam aí, na verdade, quando eu comecei a investir, você pagava R$30 de taxa de corretagem. E ainda tinha taxa de custódia de mais uns 15 que você pagava só por ter ações na corretora. Hoje custódia já não existe mais, quem começou a investir nos últimos 2 anos nem conhece essa taxa e a corretagem está muito mais barata. Em várias corretoras, inclusive, ela foi a zero. E com esse grande número de participantes, o que a gente vai ver
vê, é um mercado brasileiro cada vez mais eficiente e com mais gente participando, a tendência é que se alguma barganha óbvia aparecer, ela dure pouquíssimo, mas pouquíssimo tempo no final das contas. E por que eu tô falando de mercados eficientes aqui? Porque nos mercados ineficientes você tem o contrário. Você tem pouca informação e uma grande assimetria de informação, ainda que a informação exista. Algumas pessoas têm muito mais informação sobre certos ativos do que outras. Isso também acontece na bolsa, mas é menos do que era em épocas passadas. Além disso, você tem menos participantes em negociações individuais. E um outro ponto é que os custos nesse mercado ainda são altos, o que também afasta grande número de participantes. E qual é o ponto de um mercado ineficiente? Se você tem menos participantes, menos gente olhando, uma grande assimetria de informação, então há muito mais chance de que um ativo que deveria estar custando X esteja precificado, por exemplo, em X sobre 2, por metade do seu preço. E os mercados onde eu mais ganhei dinheiro no final em números relativos, eu coloco em números relativos porque eu participo desses mercados mais eficientes há mais tempo, né? Mas em números relativos foram os mercados ineficientes. E aqui eu vou citar 3 mercados ineficientes que a tendência é que se tornem mais eficientes com o tempo, mas talvez demore para isso acontecer, e ainda são, na minha opinião, ótimas oportunidades. O primeiro desses mercados é o mercado imobiliário. E na hora que eu falo de mercado imobiliário, logicamente você pensa em fundo imobiliário, que é um baita de um ativo, né? Ele facilita muito a vida do investidor para se expor a imóveis com um investimento pequeno, porque afinal de contas qualquer imóvel ele tem um custo já mais alto, costuma ser uma grande alocação patrimonial, então fundos imobiliários têm uma série de vantagens sobre os imóveis tradicionais. Você tem, por exemplo, a questão da isenção do imposto de renda no recebimento dos aluguéis, que vários fundos pagam inclusive mensalmente, enquanto num imóvel, rapidamente, né, como aquilo soma com a sua renda que vem de outras áreas, você está pagando 27,5% de imposto de renda. Então, pensando nessa questão de recebimento de aluguéis, dos dividendos de um fundo imobiliário versus um aluguel de um imóvel, fundos imobiliários dão um banho, mas o ponto aqui é pensar em ganho de capital. Pensando em poder comprar um imóvel por um preço e vendê-lo por um preço mais alto, você tem mais oportunidade de fazer isso, uma precificação melhor do que nos fundos imobiliários, principalmente se você se utilizar de um artifício que eu me utilizo bastante hoje. Na verdade, dando a César o que é de César, quem faz isso para mim é a minha irmã, que são os leilões de imóveis. Eu aposto que vários de vocês já ouviram falar que leilão de imóveis é um bom negócio, mas vários de vocês também já ouviram falar que tem certas armadilhas, porque fulano comprou e o imóvel estava ocupado e demorou 10 anos para a pessoa sair e perdeu um dinheirão com isso, porque arrematou um imóvel que estava destruído. E de fato, você tem histórias trágicas nesse ponto, mas geralmente de pessoas que não sabiam o que estavam fazendo, simplesmente se aventuraram em um mercado, só que é um mercado com um ticket de entrada muito alto, então não vale a pena você correr certos riscos lá, né? Você quer correr mais risco, é melhor correr com um dinheiro pequeno, nem que seja proporcionalmente pequeno, né? Talvez até um imóvel seja caro, mas você tem muito dinheiro, aí vale a pena. Mas no caso do leilão de imóveis, a minha irmã é advogada, ela trabalha com isso há bastante tempo, já lançou curso sobre isso, inclusive. E o que ela faz? Ela simplesmente vê os imóveis que são oportunidades, ela me fala, olha, tem um imóvel, na verdade o preço dele, né, dos imóveis vizinhos, por exemplo, é 900 mil e ele tá aqui no leilão por 500 mil. E por que ele fica com um preço tão baixo assim no leilão? Porque essa assimetria de informação, o fato das pessoas saberem que existem armadilhas e não saberem como contornar essas armadilhas, afasta muitos participantes. Então tem imóvel que a gente já arrematou que simplesmente nós somos a única pessoa que deu um lance no imóvel. Isso acontece principalmente quando você tem um imóvel ocupado, por exemplo, que as pessoas elas ficam pensando, nossa, deve ser muito trabalho para desocupar aquele imóvel, e de fato há um trabalho envolvido, né, que ela faz, mas por conta dessa questão do trabalho, ele sai por um preço muito mais baixo. Então, os lucros que nós já tivemos nessa atividade giram em torno de 30% a 40% descontadas todas as taxas, né, o tempo que pagou de condomínio, despesas com cartório, o imposto que foi pago. Então acaba que é um lucro muito interessante. Tudo bem que você pode ter esse mesmo lucro também investindo no mercado de capitais, isso pode acontecer, mas ali eu digo até que o risco ele está mais reduzido, porque como você compra um apartamento por um preço e olha o do vizinho está pelo dobro do preço muitas vezes, você consegue vender aquilo se quiser de modo muito rápido e perdendo pouco dinheiro, desde que você tenha ali a mínima noção do que está fazendo para não se meter em algum tipo de armadilha. Mas esse é apenas um desses mercados, inclusive talvez seja o mercado mais complicado de se expor, porque os tickets são mais altos e tem uma certa barreira de conhecimento. Tanto que, na verdade, isso é um mercado de investimento para mim, mas não seria para você, por exemplo, se você fosse fazer todo o processo de leilão. Aí seria um trabalho, como é o caso da minha irmã. E enquanto esse mercado se mantiver assim, com poucos participantes, com muita assimetria de informação, pretendo atuar bastante nele ainda.
Passando para o segundo mercado, nós temos a parte de startups. Então, você não tem uma bolsa de valores para negociar startups. Na bolsa aqui no Brasil, você tem mais ou menos umas 500 empresas, todas, pelo menos as grandes, cobertas por muitas casas de análise, bancos, então tem sempre alguém olhando ali, escrutinando os números daquela empresa, de modo que se alguma coisa aparecer em determinado tempo vai parar na mídia, todos os investidores acabam sendo informados, então há muito mais transparência quanto às informações. Já uma startup não. É uma empresa que está nascendo, extremamente dependente do dono, várias queimam caixa durante bastante tempo para tentar ganhar mercado na tentativa de ficarem maiores, muitas darão errado, então logicamente é um mercado com muito mais risco, mas onde os prêmios também são muito grandes caso você acerte a mão no investimento. Deixando bem claro que a tendência é que você erre em partes das startups que você vai escolher e acerte em outras. E também é um mercado que, se você quiser fazer sozinho, envolve o investimento mais alto. Eu já fiz investimento em startups sozinho e já fiz investimento através de fundo, Hoje, na verdade, a maior parte dos meus investimentos em startups não sou eu que faço mais, tá num fundo, tá na Bossa Nova, então tem vários pools ali com teses diferentes, eu tenho dinheiro em diferentes pools. Mas quando eu fui fazer sozinho, por exemplo, é um caso até conhecido que foi na Biscoint, a corretora que eu uso para comprar Bitcoin. Então, quando eu conheci a Biscoint, isso foi mais ou menos em março do ano passado, talvez um pouquinho antes, eu olhei a plataforma, achei super simples de comprar Bitcoin através do Biscoint, até brinquei com eles que até minha avó conseguiria comprar Bitcoin na plataforma deles, enquanto para uma pessoa que nunca teve contato com o mercado financeiro, ao entrar numa plataforma que tem lá um book de ofertas, por exemplo, ela acaba ficando meio confusa. E isso é mais uma barreira para que ela venha participar de um mercado que em si é muito novo, que é o de criptomoedas. Até dando um spoiler, é nosso último mercado que eu considero ainda um mercado ineficiente. Mas nessa parte de startups, eu olhei o Biscoint, vi que eles eram uma startup, perguntei se iriam fazer uma rodada de investimento, eles iam naquela ocasião, e eu decidi entrar como investidor anjo. E vi vários obstáculos para começar a participar daquele mercado que em si fazem com que o mercado de startups tenha poucos participantes. Primeiro, custos muito altos. Então, no Biscoint, eu iria entrar com uma fatia de 5% dentro do negócio. E isso gera um valor na época de cerca de 250 mil reais. O valuation do Biscoint era de 5 milhões. Além disso, você avaliar uma startup é muito mais complicado que avaliar uma empresa da bolsa. Você pergunta lá qual o seu lucro. Geralmente a startup, principalmente aquelas mais iniciais, não tem lucro. Qual o número de usuários? Praticamente não tem usuário. Qual que é a sua receita? A receita, ela é bem pequenininha, Até por isso que não tem lucro. Tem bastante custo, talvez até o bastante não seja o melhor termo, elas começam de uma maneira mais enxuta, usam muito também a tecnologia para poder conquistar mais mercado com um crescimento pequeno da base ali de colaboradores, mas em todo caso você tinha custo, você tinha uma receita pequena, você não tinha lucro e já tinha um valuation que era alguma coisa que eu olhava assim e falava, caramba, será que já não está meio alto 5 milhões para esse negócio nesse estágio inicial? Então, entre o começo das conversas e o meu investimento no final das contas, durante um processo no qual aprendi muita coisa nova, nós tivemos um intervalo de 2 meses. E aí, logicamente, eu pensei, eu não posso investir só em uma startup, porque o risco é muito grande. Vamos supor que eu quero montar uma carteira com 10 startups. Se eu levei 2 meses para entrar em uma startup no mercado que eu já conhecia, que era o mercado de criptomoedas, quanto tempo será que eu ia levar para as outras? Supondo que fossem os mesmos 2 meses, então eu levaria 20 meses para formar a minha carteira com 10 startups, sendo que eu poderia dedicar esse tempo a outros mercados. Então eu acabei terceirizando essa atividade de investimento em startup através da Bossa Nova. Entrei como cotista do fundo, são valores maiores também, por isso, novamente, menos participantes nesse mercado, mas eles têm outras modalidades de acesso ao investidor. Eu destaco aqui, já fiz vídeo comentando sobre isso, inclusive o CCB, que é uma cédula de crédito bancário. Então, no final, é um investimento de renda fixa. Você empresta dinheiro para a Bossa Nova, ela aloca esse dinheiro em startups e divide parte do ganho com você, inclusive dando uma garantia ali de um mínimo a ser recebido pelo investidor, que é uma garantia pequena, Se eu não me engano, o último CCB que eles emitiram, a garantia era de 4% de rentabilidade ao ano, pré-fixado. Então hoje, como eu falei, isso é pequeno, não cobre nem a inflação, que já está batendo 10%, A prévia desse mês ela já mostrou que voltamos ao IPCA de 2 dígitos. Mas, em todo caso, o que deu esse meu primeiro investimento em startup feito através do Biscoint? Aquele valuation de 5 milhões lá em maio do ano passado, que foi quando eu fiz o investimento, ele se transformou num valuation de 26 milhões na rodada seguinte que o Biscoint fez, porque a plataforma cresceu muito durante esse período. E no próximo ano, quando fizermos uma nova rodada, eu sei lá qual vai ser o preço da corretora, mas a gente espera que o preço esteja num patamar aí de uns 9 dígitos, Então acima de 100 milhões. Será
que vai estar? Não sei, porque depende muito também do mercado de criptomoedas. Se o mercado ele sobe, o número de participantes ele aumenta. Se o mercado cai e fica oscilando muito, cai e sobe, o número até aumenta. Se ele começa a cair, não para mais de cair, aí as pessoas ficam pessimistas e o número de participantes diminui, e com isso a corretora em si acaba valendo menos. Na verdade, o mercado como um todo vale menos nesse tipo de ocasião. Então, como eu não sei o futuro, eu não posso falar de uma próxima rodada, mas pensando no intervalo entre as duas rodadas nas quais eu já era investidor, a primeira 5 milhões e a outra 26 milhões, eu tive uma multiplicação de capital no meu investimento de 420%. Isso em menos de 12 meses. Ou seja, pensando em um portfólio de startups, essa única multiplicação que eu tive no Biscoint, caso eu tivesse feito investimento em outras startups com o mesmo cheque, né, o mesmo valor investido, já compensaria 4 startups que pudessem dar errado dentro do meu portfólio no final das contas, né? E ainda sobraria 20% ali para mim. Como a gente tenta escolher, né, as melhores startups possíveis, lógico que tem muita coisa que foge do nosso controle, eu não espero que várias venham a dar errado, mas nem tudo que a gente espera acontece. Então, com certeza, cometeremos erros ao longo desse processo e aí, no erro, o máximo que eu perco é 100%, mas pode ser que uma dessas startups venha se multiplicar por dezenas de vezes o seu valor. Pensando até no Biscoint, vamos supor que ele faça uma próxima rodada a 100 milhões ali de valuation. Então, de 5 para 100 milhões é uma multiplicação de 20 vezes do capital. É muito complicado, lógico que não é impossível, tem empresa aí na bolsa que já fez isso até em intervalos relativamente curtos também, mas é bem mais complicado que isso aconteça em bolsa de valores nesse intervalo de tempo, principalmente em comparação com as startups. Por quê? Porque é um mercado mais eficiente. Se o pessoal vê muito potencial em alguma coisa, o preço já costuma subir demais na hora, né? E aí ou você está comprado e participa daquela subida, ou já entra pegando só um pedacinho, talvez o final da subida, talvez até comprando o topo para depois o mercado fazer uma correção porque o pessoal exagerou naquele movimento. E o último desse mercado, já tinha adiantado, é o mercado de criptomoedas. E eu considero ainda um mercado ineficiente porque o número de participantes é muito pequeno, pensando que esse é um mercado global. Teve um estatístico, na verdade é um analista, que ele colocou que em dezembro do ano passado nós tínhamos menos de 2% das pessoas no mundo participando do mercado de criptomoedas. Mais especificamente nesse caso era o Bitcoin, que era naquela época responsável por mais da metade do valor de mercado das criptomoedas. Existiam umas 8 mil criptomoedas na época, hoje existem mais de 11 mil. Mas em todo caso nós temos poucos participantes, as corretoras ainda têm custos mais altos, tem corretora até que cobra uma taxa de corretagem proporcional ao valor da sua ordem. Na Bolsa de Valores também acontecia isso há uns 7, 8 anos atrás. Então a tendência é que esse mercado que hoje é ineficiente, ele se torne eficiente com o aumento do número de participantes, com a disseminação maior de informação e informação mais barata. Essa parte da informação ela está acontecendo e vai acontecer rapidamente, e com a diminuição dos custos, que também já está acontecendo. Então várias corretoras já estão nessa guerra para atrair mais clientes, porque mais clientes significa que a corretora vale mais, tem um valuation maior, reduzindo os custos. Isso deve começar a acontecer de forma até mais agressiva, conforme mais dinheiro venha parar nesse mercado. Mas por enquanto, um indício de que esse mercado é ainda ineficiente está na própria questão de que você consegue fazer arbitragem entre corretoras. Algo que em um mercado eficiente quase que não existe. Para quem não sabe o que é arbitragem, é você ter a chance de comprar, por exemplo, um mesmo ativo em determinado mercado por um preço mais baixo, para vender em um outro mercado aquele mesmo ativo por um preço mais alto quase que instantaneamente. Então, dando um exemplo, né, de como em um mercado eficiente isso não costuma acontecer, enquanto em mercados ineficientes isso costuma acontecer. Eu estou aqui com o home broker da corretora Rico Aberta para mostrar o seguinte para vocês. Veja, eu estou com 2 livros de ofertas, né, 2 books abertos aqui. Em um nós temos a ação Vale 3 e no outro nós temos a mesma ação, Vale 3. A diferença é que é negociado no mercado fracionário, né? O que muda é que no mercado integral você negocia lotes de 100 ações, enquanto no mercado fracionário você negocia entre 1 e 99 ações. Mas veja que o ativo negociado é o mesmo, Vale 3. O que muda são os participantes desse mercado. No mercado integral nós temos pessoas com mais dinheiro e no mercado fracionário pessoas, não digo nem com menos dinheiro, mas interessadas em usar menos dinheiro para comprar as ações de Vale. Veja que o preço de Vale em um mercado é R$ 78,88 e no outro é R$ 78,89. A diferença tá em agora foi 2 centavos, virou 1 de novo. Por quê? Porque se essa diferença ficar muito grande,
Alguém vai comprar no mercado onde Vale está mais barata, por exemplo aqui o mercado integral, para vender no mercado onde Vale está mais cara. Esse cara, ele vai estar ganhando dinheiro com isso, sendo que, olha, é o mesmo ativo, né? Então, teoricamente, era para estar com o mesmo preço ou realmente muito próximo. E como o preço está sempre muito próximo, esse tipo de operação, nesse caso aqui, nem compensa ser feita, porque o cara vai pagar a taxa de liquidação, emolumentos para B3, né? Dependendo de onde ele faça isso, ainda existe uma taxa de corretagem, embora seja um negócio muito mais raro hoje, mas em todo caso, o mercado eficiente não tem muitas oportunidades de arbitragem. Se eu for colocar uma outra ação aqui, sei lá, Itaúsa, e aqui Itaúsa 4 no mercado fracionário. Veja exatamente a mesma coisa, ó, 11,10 e 11,10. E tem que ser assim mesmo, afinal é o mesmo preço. Agora, se eu for olhar a negociação de Bitcoin, aqui no Bitcoin tem uma ferramenta chamada comparador de preços, onde você consegue ver o preço do Bitcoin em diferentes corretoras nacionais. O que eu vejo agora é que, olha, tem corretora onde o Bitcoin está saindo por 232.447,32, outras com um preço um pouquinho mais alto, né? Aqui no próprio Bitcoin está 233.988, aí você vai descendo 234.000, desce um pouco mais, 235, aqui na Foxbit 235 também. Se você for até o final, vai ter corretora aqui com 237, 241 e tem essa aqui aparecendo 268.000, que é uma diferença tão grande que tem algo de estranho ali, né? Talvez seja uma corretora fechada e você não consiga mandar suas criptos para lá. Mas em todo caso, perceba que enquanto no mercado eficiente a diferença da negociação de um mesmo ativo em diferentes mercados, um era fracionário, outro era integral, era de 0 ou 1 centavo, chegando no máximo ali a 2 centavos, quando a gente olha esses ativos muito líquidos, o que acontece com o Bitcoin? Eu posso comprar na corretora onde está 232.000, transferir para uma corretora onde ele está sendo negociado por preços mais altos, por exemplo, aqui a Foxbit, e eu consigo R$3.000 aqui com o Bitcoin na hora, porque essa transferência é em um período muito rápido. Lógico que nesse momento o preço pode variar, mas se você quer ter Bitcoin na sua carteira para o longo prazo, se algo der errado, você segura o Bitcoin e você pode aproveitar a chance de arbitragem de maneira quase instantânea, né? É só esperar que realmente a transação ali, o resgate dos seus bitcoins seja feito de forma rápida. Isso varia de corretora para corretora, tem gente que cobra taxa, tem gente que não cobra, mas nas corretoras que não cobram taxa, como é o caso do Bitcoin, por exemplo, a única taxa envolvida é realmente a que você paga para os mineradores para que eles validem a transação. E nesse caso aqui, R$3.000, né? Se a gente fosse botar um ganho hipotético, né? Comprou por 232, vendeu por 237, ganhou aí R$5.000, R$5.000 são 2%, para fechar um número mais redondo. Então você consegue numa operação de arbitragem 2%, sendo que você pode ficar fazendo essa operação durante várias vezes ao dia, porque você botou lá os seus 200 e poucos mil, vendeu, ganhou dinheiro, pegou os 2%, faz de novo. Então o que tende a acontecer ao longo do tempo é que com mais gente fazendo essa operação de arbitragem, essas diferenças que existem hoje fiquem cada vez menores. E isso é o mercado se tornando um mercado eficiente. Mas como ainda existe esse tipo de coisa, o que isso transparece para mim? Que o mercado de criptomoedas, por ter mais custos, por ter menos informação e menos participantes, ainda é um mercado ineficiente. Então, por conta disso, é grande a chance, até esquecendo essa parte de arbitragem, deixando bem claro, eu não faço isso, eu tenho que trabalhar, eu faço outras coisas. Mas isso mostra que esses ativos provavelmente não estão nos seus preços corretos também. Como tem menos gente olhando e muitas das pessoas que estão olhando também têm até dificuldade de saber o que é o preço justo do Bitcoin. Eu não sei, por exemplo. O mercado ainda vai descobrir como precificar esse negócio de maneira correta. Então, talvez o preço esteja até muito esticado. Pode ser que sim, né? Mas eu acho mais provável que esse preço ainda esteja baixo. E por que eu digo isso? Porque como ele é muito escasso e o número de participantes do mercado tende a aumentar, provavelmente se mais gente, né, mais demanda for gerada para alguma coisa muito escassa, que tem pouca oferta, a tendência é que isso leve o preço muito para cima. Mas só descobriremos isso no futuro. Em todo caso, são esses os mercados que mais me deram dinheiro em termos proporcionais, algum deles até em termos absolutos, e enquanto forem ineficientes, eu vou manter uma boa parte do meu portfólio exposta a esses mercados. Pensando aí, por exemplo, em bolsa de valores, né? Hoje a minha participação em bolsa é menor do que a participação que eu tenho em criptoativos e nesse mercado de leilão de imóveis. Ganha da participação de startups, porque é um mercado muito pouco líquido, né? Imóveis já são um pouco líquidos, demora meses para você fazer uma venda de um imóvel, mas startup eu considero que a liquidez é zero. É um dinheiro que eu coloco lá, não pensando nunca em ter o retorno de maneira imediata. O meu horizonte lá é 10 anos.
E por isso acaba sendo aquele mercado onde eu tenho menos participação, mas do qual estão vendo alguns resultados muito interessantes. Na verdade, o próprio Grupo Primo é uma startup, né? Minha participação aqui também eu considero como alguma coisa que pode vir a ter um crescimento exponencial, dependendo do que a gente venha fazer nos próximos anos. Muita coisa a gente está fazendo, inclusive, vocês estão acompanhando as plataformas aí, a Finclass e o Stage, por exemplo. E, inclusive, lembro que lá na Finclass tem 2 conteúdos muito interessantes sobre essa parte que eu falo de mercados eficientes e ineficientes, que é uma aula do Howard Marks, que tem como princípio dentro da sua gestora, a Oaktree Capital, trabalhar apenas em mercados ineficientes. Ele gosta muito do mercado de crédito de empresas com dívidas estressadas, né? Ou seja, empresas que as pessoas odeiam tanto que, de repente, a dívida dela, assim, tá num preço tão baixo que vale a pena você comprar. E o outro conteúdo é do Martin Scobari, que é um cara que ele faz muito esse tipo de investimento em empresas de capital fechado, né? Privadas. Ou seja, ele está investindo ali, no final das contas, em startups, algumas até no estágio muito mais maduro, mas ainda assim empresas com esse perfil de utilizar muita tecnologia, né, queimar caixa às vezes para ganhar mais mercado, e teve resultados bem interessantes. Ele foi, por exemplo, um cara que investiu lá atrás em XP, na época que a XP valia 1 bilhão, e hoje a XP vale aí mais ou menos uns 130 bilhões de reais. Então, lógico que ele não pegou todo esse pedaço de multiplicação, vendeu parte ali no IPO, mas enfim, teve um baita de um retorno com isso, que viria a compensar uma série de prejuízos anteriores. Então, se você já é assinante da Finclass, veja esses 2 conteúdos. Se você não é, convido a conhecer a Finclass, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. E é isso, espero que tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, me siga nas redes sociais, um grande abraço e até a próxima.